Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 2 da primeira prova lá da USP, de Física 1 da Engenharia. Então nós daremos agora continuidade. No vídeo anterior nós resolvemos a questão 1 e hoje a gente vai resolver a questão 2. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também ativa o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou. Ah, achei a questão fácil, difícil, mediana. Eu gosto sempre de saber de vocês, né, o que vocês acharam das questões. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos começar lendo, né, a questão 2. Essa é uma prova do dia 27 de março de 2020. A questão 2. Então, aqui na questão 2 ele fala: o gráfico representa a velocidade em função do tempo. Então, tem aparecido bastante gráfico V por T aqui. Então, uma função de tempo de uma partícula que se movimenta em uma trajetória retilínea. Sabe-se que no instante t igual a 2t maiúsculo, ela encontra-se na posição x igual a 20 metros. Se v máximo é igual a 50 metros por segundo, a posição da partícula no tempo, né, no instante t igual a 5t maiúsculo, medidas em metro, então ele quer saber qual é a posição da partícula, lembrando que não é o deslocamento, é a posição. Qual é a posição, né, da partícula em t igual a 5t maiúsculo. Com isso, o que a gente pode colher já de informação? Aqui, como eu tirei um print, talvez não fique muito claro para vocês que é um gráfico onde tem quadriculados. E a gente pode colher a informação de que T maiúsculo é igual a 2 segundos. Então, é importante que a gente saiba colher, né, dados do gráfico que vai nos ajudar. Senão, a gente acha que é uma incógnita também e acaba ficando com duas incógnitas e aí não consegue, né, se perde e acaba não conseguindo resolver. Então, lembra sempre num gráfico colher todas as informações que você puder. É claro que aqui a gente pode fazer isso porque tem um quadriculado ali certinho. Também não vai lá, né, num gráfico. Tem pessoal que faz isso em prova, que vai lá e, eu achei que era 3,5 aqui. Não, cuidado também, tá? Aqui a gente pode colher essa informação porque é quadriculado, tudo certinho, metrificado, tá bom? O exercício diz também? Que no tempo t igual a 2t maiúsculo, a partícula está na posição x igual a 20, então essa é a posição da partícula, tá? Esse cara daqui é a posição no x igual, no tempo igual a 2t, a gente tem na posição 20 metros. Então, não é o deslocamento, mas é a posição no tempo t igual a 2t maiúsculo. E aí ele pede qual é a posição no tempo 5t maiúsculo. Ele quer saber a posição e ele nos dá o valor da V máximo. Eu trouxe aquele gráfico aqui para baixo para que a gente possa rabiscar. Aqui, o que a gente tem? É importante a gente já colocar aqui no gráfico. Neste ponto aqui, a gente tem a posição, que eu vou chamar de posição inicial, que a posição é 20 metros. Então, no tempo t igual a 2t maiúsculo, a posição inicial da partícula, eu coloquei aqui no gráfico, mas não é que ela está representada no gráfico, não. Só para a gente saber o ponto que a gente está analisando aqui. Ok? É o x igual a 20 metros, que foi o que foi dado ali pelo exercício, certo? E aí, o que a gente sabe de um gráfico V por T? Que o deslocamento é numericamente igual à área. Então, pensa comigo, vamos lá. Se eu pegar esse deslocamento aqui, que é o deslocamento aqui, que vai de 2t até 3t, e esse deslocamento aqui, que eu vou chamar de delta S1, ele vai ser numericamente igual a essa área 1 que eu chamei aqui, que é uma área do quê? De um triângulo, certo? Perfeito. Essa área aqui, e se eu somar com esse deslocamento aqui, olha só, esse deslocamento aqui de baixo, que eu vou chamar de delta S2, vou chamar de área 2, que também é um triângulo. Pensa comigo, eu tenho a posição que a partícula está no tempo t igual a 2t maiúsculo, certo? Perfeito. Aí eu vou pegar, a partir de 2t maiúsculo, eu vou pegar o deslocamento, que é o meu deslocamento ΔS1 e o meu deslocamento ΔS2.
e ele vai chegar até 5t. Ah, Natana, mas esse ponto aqui, olha, esse ponto aqui de 4,5t até 5t maiúsculo é onde não tem velocidade, você não consegue ver a área abaixo da curva do gráfico, então neste momento não há deslocamento, porque a velocidade é zero, então o carro é como se o carro tivesse, né, o carro tá parado nesse intervalo. Então, o que a gente vai fazer? Pensa comigo, eu tenho a posição inicial no 2t maiúsculo. Se eu somar estes deslocamentos, o ΔS1 e o ΔS2, com esse x inicial, eu consigo achar a posição da partícula, vocês concordam comigo? A posição da partícula no tempo t igual a 5t maiúsculo. Por quê? Porque eu tenho a minha posição inicial, eu vou andar, então se eu somar com mais o que eu andei ali, eu encontro o deslocamento no tempo t igual a 5t maiúsculo. Então, o que a gente está buscando? Eu vou escrever aqui, que é o nosso x final, no tempo t igual a 5t maiúsculo, vai ser a nossa posição inicial, mais o deslocamento ΔS1, mais o deslocamento ΔS2. E é importante a gente entender que aqui a gente está trabalhando com deslocamento, e deslocamento é o quê? Uma grandeza vetorial. Então, o sinal importa, porque o sinal quer dizer que a gente está na posição, o que? A gente está andando no contrário da linha, ou seja, se eu orientei para a direita positivo, então quer dizer que o carro está indo para a esquerda. Então, é importante que a gente leve em consideração também o sinal. Então, vamos lá? Esse cara daqui eu já conheço. O exercício já me deu que é 20 metros. Esse aqui é no tempo t igual a 2t maiúsculo, certo? Eu preciso calcular o ΔS1 e o ΔS2. Vamos lá? Olha, o ΔS1 é a área desse triângulo em amarelo. Vamos calcular? Vamos lá. Então, ΔS1 vai ser igual à área 1. Então, quem que é a base desse triângulo em amarelo? Olha, é a variação 3t menos 2t, que vai dar t. Quem que é a altura? Olha, a altura é o V máximo, então vai ser V máximo. Dividido por 2. Olha, eu já falei lá que o t maiúsculo vale 2 segundos, eu já vou substituir aqui para ficar mais fácil, então vai ficar 2. O V máximo é 50 dividido por 2, esse 2 pode cancelar com esse, então isso aqui fica 50 metros. Então, o ΔS1, o deslocamento que a partícula andou, é 50 metros. Se ele quisesse saber a posição da partícula nesse tempo t igual a 3t maiúsculo, quem que seria? Olha, seria essa posição inicial, mais esse deslocamento aqui. Então, esse deslocamento aqui a gente já encontrou. Então, seria 20 mais 50. Então, ele estaria na posição 70, ok? Mas não é isso que ele quer na posição t igual a 5t maiúsculo. Então, a gente vai continuar. Vamos lá. Então, agora a gente tem que encontrar o ΔS2, que é igual à área 2, que vai ser igual. Vamos olhar aqui. Quem que é a base desse triângulo? É 4,5t menos 3t. Essa variação dá 1,5t maiúsculo, vezes o que é? Base vezes altura. Quem que é a altura aqui? V máximo também, ok? Só que V máximo negativo, porque ele tá na parte de baixo. Então, vai ser menos quem? Menos 50, dividido por 2. E aqui eu já acabei substituindo o V máximo, então vamos substituir o T maiúsculo também. Então, isso aqui fica 1,5 que multiplica 2, que é o valor do T maiúsculo, vezes menos 50, dividido por 2. Opa, esse 2 ficou muito feio. 2. Esse 2 pode cancelar com esse, então vai ficar 1,5 vezes menos 50. Esse 0 anda a vírgula para cá, vai ficar 15, então vai ficar 15 vezes menos 5. 15 vezes menos 5 dá menos, se fosse 4 seria 60, menos menos 75 metros. Então, esse é o deslocamento
delta S2. Com isso, agora a gente pode colocar nessa formulinha que eu criei aqui, né? Mas é o pensamento, o raciocínio que a gente fez que deu essa formulinha. E aí vamos calcular qual é a posição no tempo t igual a 5t maiúsculo. Então, o que a gente tem? Final que vai ser igual, vou colocar entre parênteses aqui, t igual a 5t maiúsculo. Isso aqui vai ser igual ao XO, que era 20 metros, mais o quê? Mais 50, e mais quem? Mais o delta S2. É mais, porém o delta S2 é negativo, porque ele tá na parte de baixo, né? Se você olhar aqui, ó, ele tá na parte de baixo do eixo horizontal. Então, ele é sempre um deslocamento negativo. Então, vai ser menos 75. E como a gente tá calculando com deslocamento é vetorial, a gente coloca o sinal. Então, esse XF vai dar 20 mais 50 dá 70, menos 75, então o XF final, a posição no tempo, vou colocar aqui entre parênteses para a gente saber do que a gente está falando, vai ser menos 5 metros. Então, esse aqui é a posição da partícula no tempo t igual a 5t maiúsculo. Ele pediu a posição é essa, menos 5 metros, ok? Ele pediu em metros, mas se ele quisesse saber qual foi a distância percorrida, lembra que distância percorrida é escalar, ok? Se é escalar, isso aqui é distância, deixa eu escrever aqui, né? Distância percorrida, só para a gente fazer essa análise. Percorrida. A distância percorrida é sempre em módulo, ok? Então, o que ele teria percorrido? Olha, ele estaria na posição inicial e aí ele percorreu 50 mais 75. Então, aí a gente soma, daria 50 mais 75, 125. Então, a distância percorrida desde a posição inicial até 5t maiúsculo foi 125, fora a posição inicial, claro, que era 20. Então, a gente soma tudo isso. Mas você percebe que para posição, que a gente está trabalhando com deslocamento, que é escalar, isso é importante, fiquem atentos a isso, a gente leva em consideração esse sinal de menos, e aí a gente chega que ele tem uma posição final igual a 5 metros por segundo, tá bom? Ó, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo falaremos da questão 3, né, da primeira prova da USP de 2020 para Física 1 em Engenharia. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário falando o que você achou desse vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo, tá bom? Deixar o seu like aí é muito importante. Ó, um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!